Graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu até aqui, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor também pelo momento de louvor, que o Senhor recebeu a nossa adoração, a adoração da Tua igreja e os Teus filhos. Neste momento, Pai, em que a Tua palavra será ministrada, faça uso, Senhor, das minhas palavras, faça uso, Senhor, da minha memória, daquilo que o Senhor colocou em meu coração durante os dias, desde que recebi esta oportunidade. Fica à vontade, Senhor, em falar conosco, edificar o corpo da igreja, por meio da Tua santa e poderosa palavra. Traga, Senhor, o avivamento devido à Tua igreja por meio da palavra, porque por meio dela que a Tua igreja cresce e triunfa, Senhor, segundo as Tuas Escrituras. Fica conosco, Senhor, até aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome o seu assento. Glória a Jesus. Irmãos, baseado neste texto que nós lemos aqui agora há pouco, eu quero pregar sobre o seguinte tema: Cristo, cumprimento da antiga aliança e espelho de consagração para a igreja. Amém? Foi-nos proposto essa oportunidade, graças a Jesus por isso. Nós ficamos felizes porque Deus tem dado graça aos seus filhos aqui na terra. E como nós estamos ainda na campanha, obrigado, irmão Valdir. Nós estamos ainda na campanha de consagração, Jesus colocou esse texto em meu coração. Esse texto já é um texto que há muito tempo eu fiz essa colinha aqui, ó. Essa colinha aqui é do dia 25 de maio de 2013, tem até a data aqui atrás aqui que eu coloquei. Jesus me deu essa colinha aí quando eu estava lá na casa do governo, né? Os irmãos já sabem. Então, Deus me deu essa palavra e eu nunca preguei ela. Todas as palavras que Deus deu ao meu coração, eu sempre esperei a oportunidade. Vira e mexe, eu acabo dando uma lida nos meus antigos, vou fazendo novos, segundo a direção de Deus ali. Enquanto você está lendo, você vai anotando. Tem 2 cadernos lá que eu já estou anotando ele, já está quase acabando, de tanta coisa que a gente vai escrevendo da palavra de Deus. E Jesus me deu esse texto aí nessa época. E fazendo uma releitura dele, relembrando aquilo que o Senhor havia colocado em meu coração, o Senhor trouxe ao meu coração este tema proposto, né, que eu acabei de falar para os irmãos. Jesus, o cumprimento do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento propriamente dito, e espelho de consagração para a sua igreja. Pensando nisto, nós fizemos a menção de 2 textos, um na carta aos Hebreus, de um autor desconhecido, alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que não foi, enfim, não está em voga isso. Aprove a Deus não permitiu a identificação desse escritor, mas Deus nos proporcionou a oportunidade de ler a carta. E a carta ela é muito valiosa, e quando nós lemos a carta aos Hebreus, geralmente se lê junto com o livro de Levítico, que é o livro do sangue, das consagrações, da oferta, do incensário, do sacrifício, do bode, do carneiro, da aspersão, de todos os ritos que eles tinham lá no Antigo Testamento, que era de cultura ordenado por Deus após a saída do Egito. Quando eles saíram do Egito, então Deus começou a se revelar de uma forma maior ao seu povo escolhido, e por meio desse povo trouxe Jesus na plenitude dos tempos, e Jesus se tornou o espelho da sua igreja, se tornou aquele que mostra para nós como nós devemos caminhar nesta terra. Então, lemos um texto na carta aos Hebreus, onde ele fala especificamente de alguns itens que havia no tabernáculo do Antigo Testamento. Mas, para nós introduzirmos isso, precisamos saber, primeiramente, o que é o tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que o lugar em que Deus habitou no Antigo Testamento para falar com o seu povo, para remir o povo dos seus pecados. Quando Deus tirou o povo do Egito, por volta do ano 1400, Deus tirou o seu povo de lá, levou o seu povo em direção à terra de Canaã. Esse povo foi rebelde, era para chegar em Canaã por 40 dias, mas
demorou 40 anos, e toda aquela geração de 40 anos, de 20 anos para cima, que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, que eram os únicos que eram acima de 20 anos para cima, porque 20 anos era a idade em que os guerreiros os homens podiam ir para a guerra, né? Digamos hoje, a época do alistamento. Então, todos os homens que tinham de 20 anos para cima não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Quem entrou além dele? Todos que tinham de 20 anos para baixo, porque foi a ordenança de Deus. Se você ler o livro de Números, você percebe isso. Então, este povo de Deus que saiu do Egito, logo na saída do Egito, Deus levou eles ao Monte Sinai, fez aquelas revelações em que o povo temeu. Deus fez um pacto com a nação, com o povo, por meio de Moisés e os homens que subiram ao monte com ele, e o povo falou que iria obedecer à voz de Deus, que iria seguir as instruções dadas por Deus. É lógico que eles erraram, né? Eles falaram isso, promessa que não foi cumprida. Eles falaram isso, logo em seguida ali, poucos dias depois, já estava adorando lá o bezerro de ouro, que eles achou que Moisés havia morrido no monte. Então Moisés morreu no monte, faz-nos deuses que nós temos que adorá-lo, para nós mostrarmos que nós adoramos alguém. Então, logo, eles desviaram do caminho do Senhor, desviaram das palavras de Deus, daquilo que Deus havia proporcionado lá no Monte Sinai. Então, Deus deu instruções, e essas instruções, entre elas, no livro de Êxodo, em específico, a partir do capítulo 28, nós vemos as instruções de Deus para o levantamento do tabernáculo, que era aquele templo físico, né, o lugar de adoração físico, em que eles levantaram, em que tinha o átrio, que era a primeira parte do tabernáculo. Hoje seria a calçada ali nossa, né? Seria o átrio. Depois do átrio, nós tínhamos o santo, propriamente dito. Vamos dar uma interpretativa aqui para os irmãos entender. Seria mais ou menos a nave da igreja. E aí tinha o véu que dividia o santo e o santo dos santos, que era onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia se achegar para oferecer primeiro expiação pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Nós vamos observar que Deus é bem categórico ao dizer para Moisés, e repetidas vezes a palavra se repete da seguinte forma: faça tudo conforme te foi mostrado no monte. Então Deus categoricamente, com muita organização e de uma inteligência enorme, disse para Moisés. Moisés instruiu os artífices, os artesãos, aqueles que tiveram o serviço de levantar o tabernáculo, dizendo: faça tudo conforme você viu no monte, não faça nem mais e nem menos, não faça nem para a direita e nem para a esquerda, faça da mesma forma que você recebeu a orientação no monte. Então Deus está mostrando para o seu povo que ele é organizado, que ele tem um senso de organização, que ele tem uma inteligência para manter a sua obra bem organizada e sequenciada, cada coisa no seu lugar, cada situação no seu lugar. Então Deus, de uma forma bem ordenada, disse isso para Moisés, e Moisés instruiu os seus jovens, aqueles que receberam, conforme o texto de Êxodo, o espírito de sabedoria para preparar obras de fundição, que eram obras metálicas. Então eles tinham que fundir ali o bronze, a prata e o ouro para fazer os utensílios da casa do Senhor. Hoje em dia seria uma caldeiraria, em específico, nos dias de hoje. Então eles tinham a instrução do Espírito Santo para cumprir o propósito. Então, este era o tabernáculo. Depois que o tabernáculo ficou pronto, lá em Êxodo, capítulo 38, nós vemos a glória de Deus descendo sobre este tabernáculo. Nós vemos a glória de Deus aparecendo neste tabernáculo, o povo adorando a Deus, o povo glorificando a Deus, o povo exaltando ao Deus que os libertou de fato do Egito, não os bezerros, nem os deuses que eles conheceram com um D minúsculo lá na terra do Egito, porque era uma terra de uma idolatria, até os dias de hoje, né, de muita idolatria. Eles, então,
viram a glória de Deus lá no tabernáculo, aonde Deus tinha determinado que eles deveriam adorá-lo, que eles deveriam se achegar. Então, no átrio, todas as pessoas poderiam vir. No caminho ali, onde era a calçada, seria nos dias de hoje, né? Não era assim no Antigo Testamento. Estou contemporaneizando para nós entendermos de uma forma mais fácil. Ali no átrio, todos podiam se achegar. No santo, que é a primeira etapa da porta para dentro, somente os sacerdotes e os levitas podiam se achegar. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. No caso, na época, lá era Arão, o único sumo sacerdote. Aí depois teve os seus filhos que seguiram o ministério. Este era o tabernáculo. Então, nós podemos ver o autor da carta aos Hebreus fazer menção disso, e que dentro deste tabernáculo havia alguns utensílios, dos quais nós vamos discorrer aqui em instantes. Porém, fazendo a leitura de um livro antigo cristão chamado O Reino que Alvoroçou o Mundo, que é o reino de Jesus, né? Ele veio para alvoroçar o mundo mesmo. Na sua época, alvoroçou de uma forma que o cabelo dos sacerdotes ficavam de pé, os olhos ficavam bem arregalados, o queixo caído, com tudo aquilo que Jesus Cristo havia dito, porque eles acreditavam em uma coisa e Jesus veio e contrariou muitas das crenças dele. Jesus abrogou a lei de Moisés? Não, porque o próprio Jesus Cristo disse assim: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir. Porém, havia uma tradição entre os sacerdotes pós-Babilônia, né, no período intertestamentário de aproximadamente 430 anos, surgiram tradições e surgiram novas ideias, novas leis, novas coisas que eles colocaram, julgo que eles colocaram nas costas do povo. Então, a lei de Moisés, segundo o que se interpreta, continha 613 preceitos, 206 proibitórios e 392 obrigatórios. Então, esta lei, dividida dessa forma, 365, irmãos. Esta lei acreditava-se numa tradição do povo de Israel, que durante os 365 dias do ano, cada um dos 206 ossos do corpo deveria cumprir essas leis. Essa era a crença deles. Aí vieram os lindãos, os religiosos, fariseus, essênios, zelotes e todas as seitas que surgiram na época e criaram mais 613. Aí Jesus tem que dar um basta nisso, né? Jesus chegou e falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Aqui há duas coisas. Jesus está dizendo: amarás o teu próximo está na lei de Moisés, mas aborrecer o teu inimigo está na lei dos homens. Aí Jesus vai e diz assim, ó: por isso que é o reino que alvoroçou o mundo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque os judeus, eles tinham uma rixa contra o Império Romano, que subjugou eles por longos 400 anos, subjugou eles e eles tinham os romanos como inimigos. Aí Jesus está dizendo assim, ó: vocês têm que amar os seus inimigos também. Vocês têm que amar os romanos. Vocês têm que amar este povo, porque foi o que Jesus fez. Ele veio e amou os romanos também. Então Jesus alvoroçou o mundo. E neste livro que eu tenho em casa, eu li uma interpretativa que mostra que o texto de João, capítulo 14, verso 6, Jesus estava referindo-se ao povo deste tabernáculo no Antigo Testamento. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, Jesus está falando, eu sou o átrio, e eles sabiam bem o que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, Jesus está dizendo, eu sou o santo. E quando Jesus fala, eu sou a vida, Jesus está dizendo, eu sou o santo dos santos. É Jesus dizendo que ele é o cumprimento daquilo que eles esperavam. Jesus está dizendo que ele é o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento para os seus dias naquela época. E o povo entendia muito bem o que ele estava dizendo, porém o povo era um povo de coração duro, conforme os profetas profetizaram, conforme Isaías diz que este povo adora-me com
com os lábios, mas o seu coração está longe de si. E não é diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Quantas pessoas por aí você vê na rede social, na internet, no jornal, que se dizem cristãos, mas não são, porque eles adoram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Eles dizem para as pessoas: eu creio em Jesus, eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus, mas o seu coração está longe. Eu queria ver eles dizer isso lá na Coreia do Norte, eu queria ver eles dizer isso lá no Vietnã, eu queria ver eles dizerem essas palavras na Venezuela, onde aqueles que se dizem evangélicos são decapitados e degolados. Eles não teriam coragem de falar isso, mas no Brasil, que é um país, por enquanto, não tão livre, né, irmãos? Porque nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo aí. Mas, por enquanto, ainda é um país livre, eles falam da boca para fora e cumprem as profecias do profeta que diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eles dizem que são, mas não são. E isso faz cumprimento daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 9, verso 6. Ele diz assim, nem todos que estão em Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamada a tua descendência, porque Abraão, segundo Gálatas capítulo 3, teve 2 esposas e teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, um do monte chamado Gerizim e o outro do monte chamado Jerusalém, um da carne e um do espírito, conforme as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 3. Um é alegórico e o outro é espiritual. É Jesus dizendo para nós que não importa se a pessoa lá fora está dizendo que é, mas ela não é. É o que Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 10, que nós não devemos nos juntar àquele que se diz irmão, mas é devasso, aquele que se diz irmão, mas é idólatra, aquele que se diz irmão, mas é abominável, aquele que se diz santo, mas é pecador, aquele que se diz de Deus, mas é do Satanás, aquele que se diz branquinho, que brilha com aquelas asinhas, mas, na verdade, ele está vindo das trevas. Nós não devemos ter comunhão com essas pessoas, e é o que mais tem hoje, e engana muitos dos servos de Deus. E Jesus mesmo disse, né, no caso com relação ao Apocalipse, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria e até os escolhidos talvez seriam enganados. Então, essa interpretativa de que Jesus é o cumprimento do tabernáculo nos traz algumas interessantes ideias da parte de Deus para o nosso coração. Vejamos, no caminho, que é o átrio do Antigo Testamento, Jesus está dizendo assim, em específico, eu sou um caminho verdadeiro que conduz à vida. Eu li um folheto um dia que diz que alguns religiosos, líderes do mundo, pronunciaram algumas palavras, né? Eu não vou me recordar os nomes, mas um determinado líder de proeminência que já faleceu, porque todos faleceram, né? Só Jesus que está vivo, segundo as palavras de Deus. É o único líder religioso de toda a história que está vivo, porque todos morreram e os seus ossos estão entre os habitantes da terra, nos seus túmulos onde está escrito, jaz restos mortais de fulano, de ciclano, de beltrano. Jesus foi o único que pôde falar o que esses líderes não falaram. Alguns líderes um dia disseram assim, eu não tenho o caminho. Outro líder falou, eu não sei toda a verdade. E um outro líder conseguiu dizer, Jesus falou, eu sou o caminho. Você não precisa saber para onde eu vou, você precisa ir em mim, estar em mim, buscar-me, porque foram essas as palavras que ele diz, aquele que está em mim dá muito fruto, a figueira, o ramo que está ligado a mim, este dá muito fruto. E Jesus diz assim, eu também sou a verdade. Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. É ele dizendo de si mesmo que é a verdade. E ele continua dizendo, eu sou a vida. Porque, né, hoje em dia nós podemos ver que muitas pessoas falam, eu fui salvo por Beltrano. Beltrano
me salvou. Talvez salvou do ponto de vista humano, mas e do ponto de vista espiritual? Porque esta vida, 70, 60, 80 anos, alguns mais cedo, outros mais tarde, logo acaba. Mas após a vida que acaba aqui na terra, inicia-se uma outra, seja ela com Deus para sempre, ou seja ela sem Deus para sempre. Jesus está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Neste caminho, que nós podemos interpretar pelo átrio, nós podemos observar que lá no átrio haviam duas peças importantes, dois utensílios importantes. A primeira peça, listada em Êxodo, capítulo 27, verso 1 ao 8, é o altar do holocausto. Neste altar do holocausto, que simboliza a cruz do Calvário para nós podemos observar que o sacerdote chegava e oferecia o animal neste altar do holocausto. É a palavra de Deus mostrando para nós que Jesus Cristo, como nosso exemplo de consagração, de santidade, de busca, de um exemplo exímio, um exemplo único, um exemplo a ser seguido, é Ele mostrando para nós que a nossa vida tem Calvário também. Ele mostrando para nós que a nossa vida vai ter dias bons, mas haverá dias ruins também, porque não é um mar de rosas, como se diz. Porém, nós não podemos simplesmente só pregar isso, porque Jesus está dizendo que nos dias maus estará conosco também. Não foram essas palavras lá ditas para Salomão? Quando Salomão vem dizer em Eclesiastes capítulo 12, que o jovem deve se lembrar de Deus na sua mocidade, porque os dias chegariam em que este jovem envelheceria e diria, eu não tenho mais contentamento, isto, aquele jovem que não buscasse ao Senhor. Todos aqui, os mais velhos, um dia foram jovens, e hoje vocês podem dizer com propriedade o contrário do que Salomão disse na negativa para o povo. Vocês podem dizer que vocês têm contentamento, porque até aqui o Senhor tem sustentado. Vocês podem dizer que têm contentamento, porque até aqui o Senhor tem mantido a sua igreja em consagração e em santidade, porque é o propósito do reino de Deus. Jesus está dizendo nestas palavras que no nosso Calvário, no nosso altar do sacrifício, no nosso altar do holocausto, que tem uma representativa de que Cristo morreu lá por nós, Ele está dizendo que nós também um dia morremos lá naquela cruz, porque se nós não morremos, nós não podemos dar fruto, porque foi o que Jesus disse, e João registrou em capítulo 12, verso 24, que ele diz que se o grão de trigo, de mostarda não cair na terra e morrer, ele fica só. É o processo da flora normal de toda semente, ela tem que morrer. Se ela não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela vai germinar e ela vai dar muito fruto. É Jesus dizendo que um só morreu, mas deu muitos frutos. É Jesus dizendo que o sangue dos mártires, e foi palavra dos pais da igreja, em especial de Tertuliano, que disse que o sangue da igreja foi a semente que deu crescimento a ela. O sangue dos nossos irmãos do passado proporcionou o crescimento, porque o sangue que eles acreditavam que estava calando a igreja, matava um, nascia 10, matava 10, nascia 100, porque o altar do holocausto é onde nós morremos e nascemos para Cristo, uma nova criatura, para a glória de Deus. Uma criatura consagrada para o Senhor. Um ser consagrado é um ser que se separa. Como eu falo para os jovens na escola bíblica, não é um ser que tem auréola na cabeça, nem asinha branca, 6 asas, nem aquelas túnicas brancas resplandecentes, nem pés de latão, porque só Jesus teve isso aí lá no livro do Apocalipse. Mas um cristão consagrado é um cristão que comete pecados, mas está afastado dele. Ele quer sair disso. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, que o corpo desta morte está aqui ainda. O corpo mortal, a carne que tão de perto nos assombra, porque o nosso maior inimigo não é o Satanás, mas é a nossa carne que luta contra nós todos os dias.
É o corpo desta morte, porque havia um flagelo no Império Romano, que alguns acreditam que costa contra costa, ou de frente, um para o outro, mas colocava alguém que tinha cometido um crime grave no Império, colocava ele de frente ou de costa de alguém que morreu, e o corpo daquele morto absolvia aquele vivo, e aquele vivo também morria. É Paulo dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado está aqui, mas nós podemos dizer que o sangue de Jesus nos livra do corpo desta morte. O sangue de Jesus nos afasta do corpo desta morte. O sangue de Jesus nos prepara para o reino eterno que nos está preparado. O sangue de Jesus nos aproxima da eternidade com Deus. Quem nos livrará do corpo desta morte? Jesus. Porque é Jesus que é o nosso exemplo de consagração. É Ele que é o exemplo de santidade, que se separou do pecado. Com nós, por exemplo, nós vamos interpretar a palavra na gramática portuguesa. Existe uma diferença entre ser alguma coisa e estar alguma coisa. Por exemplo, há uma ideia de que a igreja de Jesus, irmão, eu falei porque eu sou pecador. Não, você não é pecador, você está pecador. Porque ser pecador é uma pessoa que pratica todos os dias o pecado. E a igreja de Jesus não pratica todos os dias o pecado. Dentro da gramática portuguesa, nós estamos pecadores, porque Jesus nos lavou, Jesus nos santificou, Jesus nos consagrou para Deus, e Ele nos tornou santo. Como disse, santo não tem a aureolinha douradinha na cabeça, nem asinha de anjo, porque nós não temos, mas nós somos separados do mundo para Deus, nós somos consagrados para Deus. Por isso que nessa campanha de consagração, que é uma conscientização, e depois que ela acabar, antes já devia estar assim, mas depois que ela acabar, nós devemos continuar consagrando a nossa vida a Deus, porque os dias são maus, os dias estão se findando, o cumprimento das profecias estão aí, e mais cedo ou mais tarde, a trombeta vai soar. E aqueles que estiverem preparados partirão para a eternidade. O contrário também, aqueles que não estiverem preparados, infelizmente, ficarão, segundo as palavras bíblicas. Então, nós somos separados para Deus, neste altar do holocausto. Então, era o primeiro utensílio que tinha, da entrada lá na frente, até chegar no Santo dos Santos. Qual o segundo que tinha? Nós vemos que tinha o lavatório. Este lavatório era uma pia de cobre, polida. Por que era uma pia de cobre polida? Porque tinha um resíduo de água em que eles lavavam as mãos para poder adentrar no santo. Então, este altar, este lavatório, na verdade, ele simboliza a purificação pela água, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 11, verso 17, que ao ouvi-la, ela gera fé em nosso coração. E esta palavra que nos purifica, que nos lava, que nos limpa, ela é um espelho para nós. Porque neste lavatório, quando todos se achegavam ali e iam lavar as suas mãos, eles podiam enxergar o seu rosto no fundo, refletindo na água, porque o lavatório era polido, era de um polimento, rugosidade, né? Na mecânica chama de rugosidade, tinha uma rugosidade baixa, e então ele era espelhado, as pessoas chegavam e se enxergavam, e é isso que a palavra de Deus faz com a gente, ela mostra para nós quem nós somos uma pessoa dependente de Deus, a palavra de Deus nos mostra que nós somos eternos, dependentes do Senhor, a palavra que é este lavatório, além de nos purificar, além de nos lavar, além de nos consagrar, ela mostra para nós quem nós somos. Porque quando você vai lá no espelho da sua casa, você
acabou de comer uma comida, aí de repente fica uma sujeira lá no seu dente, você vai lá no espelho e olha e você faz o quê? Você tira, porque o espelho mostrou a sua sujeira. E a palavra de Deus também nos mostra a nossa sujeira. Por exemplo, para aquele que mente, a palavra de Deus diz, não mintais. Para aquele que rouba, a palavra de Deus diz, não roubais. Para aquele que adultera, a palavra de Deus diz, não adulterais. Ela está mostrando a sujeira da pessoa, porque a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra lava, a palavra transforma, a palavra faz uma mudança de dentro para fora. A palavra é o que o autor do Hebreus, em capítulo 4, verso 12, diz, que ela entra e ela faz divisão na alma, nas juntas e na medula, e é apta para discernir os pensamentos. É a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que transforma a nossa vida, é a palavra que nos traz para a consagração ao Senhor, é a palavra que faz uma mudança de dentro para fora. Aquilo que nós éramos antes de Cristo, não somos mais, porque Ele nos transformou. Aquilo que nós fazíamos de errado, nós não fazemos mais, ou quando fazemos, o Espírito Santo nos impulsiona a se arrepender, como Davi se arrependeu e disse, não tira de mim o teu Espírito. É a palavra de Deus mostrando para nós quem nós somos. Se a palavra não estiver fazendo efeito na nossa vida, irmão, a gente tem que nascer de novo. Seguir as palavras que Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer da água, palavra, e do Espírito. Tem que nascer de novo, se a palavra não estiver fazendo efeito. E hoje em dia, a palavra não faz efeito na vida de muitas pessoas, porque a pessoa lê, ou ela ouve, entra no ouvido, sai pelo outro, e está tudo certo para essas pessoas. Há uma menina aí na internet, que é a pregadora do século agora, ela disse que ela não posta a palavra, porque a palavra não dá visualizações. A palavra não traz mais alegria para essas pessoas. Mas graças a Deus, que conforme Romanos capítulo 10, verso 5, Deus ainda separou um resto. Resto é aquilo que ninguém quer, mas é aquilo que Ele quer, é o resto. Nós somos o resto deste mundo, e graças a Deus por nós somos o resto deste mundo, porque nós não queremos pertencer a este mundo, que são as palavras de Jesus em João capítulo 16, que ele diz assim, ó, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Viu a diferença do estar e do ser na gramática portuguesa? Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Nós pertencemos ao reino eterno, que ele diz em Mateus capítulo 25, que está preparado desde a fundação do mundo. Que Paulo diz em Efésios capítulo 2 e Colossenses capítulo 3, que o Pai nos preparou um reino eterno, que o Pai tem nos preparado um reino para todo sempre. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. A palavra tem que refletir o nosso pecado. A palavra tem que mostrar a nossa sujeira e revelar que Deus tem um plano e um propósito na nossa vida. Não foi assim que aconteceu com Naamã? Ele foi lá, se sentiu grande, se sentiu cheio. Aí o Eliseu falou para ele, desce lá no rio. Há uma crença de que o rio era sujo, mas não é, que as águas eram turvas. Era muito forte a correnteza do rio e tirava a terra que tinha do fundo e ficava rodando para cima. Isso aí, por exemplo, você vai aqui no rio Camanducaia, hoje está limpinho assim, limpinho entre aspas, né? Mas quando está chovendo ele fica barrento, porque a terra que está no fundo sobe para cima. Eram águas turvas. Aí ele disse assim, mas não são Abana e Farpar melhores rios que tem em Israel? Abana e Farpá eram rios limpos, eram rios... Desce lá, rapaz. Desceu e a 7ª vez voltou purificado da sua lepra. E o simbolismo disso é que quando nós descemos e nos debruçamos a palavra de Deus, ela nos purifica. Ela nos consagra, ela nos separa. Este era o caminho. No caminho, no átrio, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, neste caminho haviam estes 2 utensílios. Vamos entrar um pouquinho mais adiante neste tabernáculo. Ao entrar no santo, ou na primeira parte, no santuário,
não no Santo dos Santos, que era a terceira parte, na segunda, quando eles adentravam na segunda parte, havia logo na entrada um utensílio chamado a mesa dos pães, na entrada à direita, à esquerda. Quando eles entravam, no caso de lá para cá, né, desse lado, havia então a mesa dos pães. Essa mesa dos pães simboliza Cristo, o pão da vida para nós. Foi Jesus que disse lá em João capítulo 6, quando ele pregou um sermão duro, ele pregou uma palavra pesada, pesada entre aspas, né? João, o apóstolo, vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 19, se não me falha a memória, que os mandamentos de Deus não são pesados. As pessoas ficam inventando uma coisinha aqui, coisinha ali, mas a Bíblia está dizendo que os mandamentos não são pesados. É a palavra que diz. Então, ele está dizendo essas palavras. Nessa mesa dos pães, Jesus, que simboliza esse pão da vida, ele pregou o sermão. Aí as pessoas começaram a fugir. Foi um para cá, um para lá. Aí Jesus perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Aí Pedro tomou a palavra e falou, não, Senhor, para quem nós iremos? Existe um louvor que fala, né, para onde iremos? Mas o texto não está escrito para onde iremos. Ele está dizendo para quem iremos. Não está dizendo de local, está dizendo de pessoa. Está dizendo de Cristo. Ele está dizendo para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não são esses pregadores, entre aspas, que estão aí que têm as palavras de vida eterna. Não é essa turminha da lacração, dos likes, dos views, das redes sociais que tem as palavras de vida eterna. Não é essa turminha do repertório de movimento, né? Igual o pastor Ednelson fala, os cortadores de cana. Não é esse povinho aí que tem as palavras de vida eterna, mas é só Jesus que tem as palavras de vida eterna. É esse Jesus que tem as palavras de transformação para nós. É esse Jesus que tem as palavras de mudança na nossa vida. Porque há muitos que se dizem Jesus. Há muitos, porque Jesus mesmo disse assim, ó, nos últimos dias, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Já apareceu há muito tempo lá o Henrique Cristo, né, acho que é da Argentina. Ele dizia que ele era Cristo. E ele, ao invés de ele ter 12 apóstolos, ele criou um novo cargo, 12 apóstolas, mulheres, né? Ele tinha 12 apóstolas. Ele criou esse cargo aí. E esse povinho que está por aí, eles não têm as palavras de vida eterna. É só Jesus que tem. Só que, infelizmente, hoje em dia, muitos também não querem a Jesus, irmãos. Muitos não querem a Jesus. Haja visto, no Brasil, a maior parte da população é cristã, mas não se reflete na verdade da santidade das palavras de Deus. Não se reflete, porque muitos dizem que são, mas não são. Muitos pertencem a Israel, mas não são israelitas. Talvez comprou a cidadania. Muitos compram, né? Muitos entram aqui dentro, se sente um profeta da última hora, e infelizmente, mas a palavra de Deus está mostrando para nós que Jesus é o único que sacia a sua igreja. Jesus é o único que transforma a sua igreja. Jesus é o único que tem poder sobre a igreja. O mundo não tem poder sobre a igreja de Cristo. As pessoas lá fora não têm poder sobre a igreja de Cristo. O governo atual, que é contra o povo de Deus, eles não têm força contra o povo de Deus. Sabe por que eles não têm força? Porque foi Jesus mesmo que disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Foi Jesus que falou essas palavras. Esse Jesus que simboliza o pão da vida para nós, é aquele que alimenta o seu povo. Porque lembra, irmãos, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, as duas que ele fez, quando ele fez a multiplicação dos pães, foi ele que deu o alimento, os discípulos distribuíram. É Jesus dizendo assim, ó, ele dá o alimento para a igreja e a igreja distribui para o povo. Jesus alimenta a sua igreja e a igreja vai lá e leva para o povo. Por isso que a igreja tem uma pregação fiel. A igreja tem uma pregação santa. A igreja é ministro de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, requer-se nos dispenseiros de Deus que sejam achados
fiéis. E ele diz em 1 Timóteo 2,15, 2,15 mesmo, que tem que manejar a palavra da verdade, tem que levar um alimento puro para o povo, tem que levar um alimento limpo para o povo, porque já entrou num restaurante, principalmente, infelizmente, aqueles lá em São Paulo, que eu morei em São Paulo, eu nasci na Zona Sul, Jardim Ângela, morei 10 anos da minha vida lá, é tenso, irmão, aqueles restaurantes sujos, aqueles restaurantes que tem formiga barata para todo lado. Você vê o jornal da Record, né? O Celso Russomano entra lá naqueles restaurantes e confisca. É assim, irmão, nós não podemos ter um restaurante sujo para o povo. Nós temos que pregar uma palavra santa e fiel. Mas o que tem de comida azeda, irmão, sendo propagada, não é fácil. Louvado seja Deus por esta igreja, que ainda tem pregado uma palavra fiel. Louvado seja Deus por essa igreja que tem pregado a palavra de Deus. Não vem aqui fazer movimento, né? Essas coisas todas aí, ficar entregando profecia, sem Deus ter dito para eles entregar a profecia, porque lá na época de Jeremias era assim também. Os profetas profetizaram e Jeremias falou, mas o que está acontecendo, Senhor? O Senhor não está me usando? Aí Deus disse para Jeremias, eu nunca enviei eles, eu nunca coloquei uma palavra na boca deles, estão falando da sua própria emoção, estão falando do seu próprio ego para o povo. Aí no capítulo 28 veio o profeta profetizar a bênção. Deus disse, eu não enviei ele também para profetizar a bênção. O povo vai para a Babilônia sim. Jeremias não queria também, mas o povo foi. Nós temos uma palavra fiel, e os ministros de Deus representam Deus nessa terra. Sabe o que é um ministro? Ele representa o seu ministério. É o ministro, ele representa o seu ministério. E nós pertencemos ao ministério de Cristo. Nós representamos o ministério dele. Não pregamos uma palavra nossa, mas a palavra é dele. Não falamos uma palavra nossa, mas a palavra é dele. E a nossa palavra não é um acordo, porque nós não viemos fazer um acordo de paz com o mundo. Nós viemos entregar um ultimato. O que é um ultimato? Não eu te mato, né? Ultimato, todas as letras juntas. O que é um ultimato? É uma palavra de um veredito único, que é aquilo e ponto final. Nós viemos entregar uma mensagem de Cristo. Nós somos a embaixada de Deus aqui na terra. Uma embaixada de um país dentro do outro, ela não faz o que ela quer, mas ela faz o que o seu país quer. E o nosso país não está na terra, está no céu, e nós estamos aqui representando a Deus nessa consagração. Nós pertencemos ao reino de Deus. Na verdade, que é o lugar santo, havia também o candelabro, ou candeeiro, ou castiçal, ou menorá. Tem esses 4 nomes. Que é aquele, todo mundo já viu, né? Onde tinha as luzes, né? Que no caso era com azeite. Hoje seria a lâmpada, né? Hoje em dia você vê aí, nas igrejas aí, né, que usa esses símbolos aí, veio de Israel e tal, né, essas coisas todas aí que nós já sabemos que não precisa de nada disso. Mas o candelabro, que simboliza Cristo como a luz do mundo, é o que Jesus diz em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem falou isso aí, irmão? Qual foi o líder que falou isso aí? Que ele é a luz, que ele proporciona a luz, que ele ilumina, que ele faz a gente enxergar. Ninguém falou. Lembra da mulher da dracma? Quando ela perdeu a dracma, qual foi a primeira atitude dela? Acender a luz, porque a luz revelou a sujeira. Quando ela percebeu que estava suja, ela falou, tem que dar uma limpada aqui. E a palavra limpa é uma obra completa. Quando acende a luz revela a sujeira. E uma coisa importante, a luz ela pode estar no meio da sujeira. Ela não se suja, ela ilumina a sujeira, mostra a sujeira, mas não se suja. Lembra que Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Então, nós estamos iluminando o mundo, mas nós não podemos nos sujar com ele. Nós estamos mostrando a sujeira do mundo, mas nós não podemos nos sujar com ela. Então, este candelabro que estava entrando no tabernáculo à direita, no caso meu aqui, à esquerda aqui, desse lado, estava do lado direito, representava Cristo como a luz do mundo, representava Cristo que ilumina o mundo, e Jesus como o sol reflete na lua, e a lua só brilha porque o sol reflete nela, é Jesus mostrando também que nós não temos luz própria, nós não devemos brilhar.
Porque eu falo com a Jéssica em casa, a gente vê umas pregações que a gente vê o estrelato, irmãos. Nós vemos o espírito de ídolo que os gospels têm hoje em dia. Eles têm o espírito de ídolo, porque eles têm até fã-clube. Se eles têm fã-clube, é porque eles são um ídolo, porque só tem fã quem é ídolo, só é ídolo quem tem fã. Então, se é um fã-clube cheio de ídolos, eles estão brilhando. E Jesus está onde? Cristo está onde? Porque é Ele que brilha. É Ele que ilumina, é Ele que é o sol da justiça, é Ele que é o esplendor da glória de Deus, é Ele que reflete em nós, e nós só temos um brilho, porque Ele brilha na nossa vida. Nós só temos alguma coisa porque Ele está na nossa vida. Nós só temos esse rostinho lindo que nós temos porque Ele está na nossa vida. Amém? Irmãos, o espírito de estrelato está no mundo gospel. O espírito de ídolo está no mundo gospel. Eles estão brilhando cada dia mais. E Jesus sendo apagado. Mas João Batista, que segundo as palavras de Jesus, foi o maior profeta que nasceu da barriga de mulher. Nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Samuel, nem Daniel foram tão grandes quanto João Batista. Aí João Batista estava batizando no Rio Jordão, nos seus anos de batismo, e ele viu Jesus Cristo descer e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o povo falou, mas como assim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ao contrário nos dias de hoje, é necessário que o pregador cresça e Cristo diminua, porque é o espírito de estrelato que está na vida deste povo. E nós não devemos dar crédito ao que eles falam, irmão. Nós não devemos dar crédito às palavras dele. Eu vejo sempre o pastor aqui fazer orientações quanto a mensagens no YouTube. E realmente, irmão, é uma rede suja que se você for entrar lá para ouvir, coloca lá pregação, mas aparece tanta coisa ruim, tanta comida podre, estragada, que não passa, irmão. A palavra de Deus está aqui para nós. A igreja de Jesus ainda prega a palavra verdadeira nesta terra. E enquanto a igreja estiver aqui, ela vai continuar pregando a verdadeira palavra. Ela pode ser a minoria, mas ao longo de toda a história, Deus nunca contou com a maioria. Deus sempre precisou da minoria, porque mais Deus já é maioria. Amém? Gostou dessa matemática, né? Mais Deus já é maioria, irmão. Deus nunca precisou de muita gente. Deus precisou o Egito era o maior império do Antigo Testamento. Deus falou assim, vai lá Moisés, vai lá Arão. Assombrou todo mundo. Amém? Aí a Jezabel e o rei Acabe eram os poderosos do seu reino. Deus falou, vai lá Elias. Assombrou a rainha. Deus nunca precisou de muita gente. Deus só precisa de um só, que tenha coragem. Porque, guarda essa matemática, mais Deus já é maioria. O altar do incenso, então nós falamos aqui, do candelabro. Agora, ainda o último utensílio que tinha dentro do lugar santo era o altar do incenso, diferente do altar do holocausto. O altar do incenso simboliza a intercessão de Cristo na nossa vida. É o que diz o autor de Hebreus no capítulo 7, no verso 25, que Jesus, como sacerdote, vive eternamente para interceder por nós. Olha que graça, irmãos, que nós temos. Temos 2 intercessores divinos. Nós temos Jesus em Hebreus capítulo 7, verso 25, e nós temos o Espírito Santo em Romanos capítulo 8, verso 28, que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o privilégio, só nós temos, o mundo não tem, o mundo está perdido, mas nós, a igreja de Cristo, estamos aqui para levar o evangelho para eles. Este altar do incenso, que simboliza a intercessão deste Jesus, que é o nosso espelho de consagração, é ele nos mostrando por meio da palavra, é ele nos mostrando que por meio da verdade de Deus, nós somos abençoados pelo Espírito Santo e por Jesus. Só que o altar do incenso traz uma negativa para nós também, porque pode ter o fogo estranho. Sabia que pode ter o fogo estranho? Levítico capítulo 10, verso 1 ao 11. 2 homens que eram
sacerdotes, filhos de sacerdote, escolhidos por Deus a dedo. Os 4 filhos que diziam ser fiéis ofereceram incenso estranho a Deus. E é um alerta para nós, que nós também, irmãos, às vezes nós podemos ser levados a fazer coisas que nós não devemos fazer. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, ou 2 Coríntios 10, 13, que aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. E nós temos que cumprir as palavras de Provérbios, capítulo 4, que nós devemos seguir o nosso caminho adiante, seguindo as palavras de Hebreus, capítulo 12, olhando para Jesus, não titubeando para a direita nem para a esquerda, não deixando raízes daninhas entrar no nosso coração, mas seguir a Cristo com veracidade, com verdade, com dignidade, porque a palavra de Deus nos mostra que, se hoje nós estamos bem, nós podemos estar mal a qualquer momento, porque para estar mal, basta estar bem. Para estar bem, basta estar mal. É um oposto ao outro. Nós devemos analisar que, neste altar do incenso, nós devemos apresentar a Deus aquilo que é verdadeiro. Porque o altar do incenso é onde ele levava os incensos, queimava os incensos e a oferta subia. O símbolo disso lá no Antigo Testamento era que Deus recebia a fumaça cheirosa lá no céu, nas suas narinas. E hoje nós falamos isso, inclusive, de manhã para os jovens na escola dominical. Percebemos que nós não podemos apresentar a Deus alguma coisa ruim. Nós não devemos apresentar, veio na igreja, dobrou o joelho, Senhor me abençoa, amém. Não. Não é oração de mendigo. Não é oração de mendigo, que dobra e já levanta, ou fica só pedindo. Nós não viemos aqui para ficar pedindo a Deus. Nós viemos aqui para entregar para Deus, porque Ele já fez por nós aquilo que Ele deveria ter feito por nós. O nosso incenso tem que ser suave. O nosso incenso tem que ser agradável a Deus. E é o que Jesus disse para a mulher samaritana: nem neste monte adorarão, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Um cristão consagrado, que separa a sua vida do pecado para o mundo, é alguém que apresenta a Deus uma oferta agradável. É alguém que apresenta para Deus um cheiro suave. É alguém que apresenta para Deus uma oferta suave. Como Caim e Abel, que o texto de Gênesis, capítulo 4, vai nos dizer que Deus não se atentou para o coração de um, mas se atentou para o coração do outro. Não é sobre oferta, não é sobre dar para Deus, é sobre o nosso coração estar na presença de Deus. E Deus não é açougueiro, tá, irmão? Que Ele não quer coração, Ele quer a nossa vida. Não é sobre, eu entreguei o meu coração a Deus, Deus conhece meu coração. Lógico que Deus conhece o nosso coração, mas a nossa vida é consagrada e separada para Deus. Porque quando as crianças eram apresentadas a Deus lá em Israel, era apresentada por inteiro. Não falava: Deus, eu vim apresentar o coração do meu filho. Não foi o que Ana fez? Ela não apresentou o coração do filho, ela apresentou a vida inteira do filho. Amém? Apresentou a vida toda. A nossa vida é de consagração a Deus, é de separação a Deus, é de adoração a Deus, é de busca a Deus a nossa vida. O nosso incenso tem que ser suave, puro e agradável a Deus. Nós não viemos entregar para Deus uma oferta maculada, porque Deus disse para Moisés que o cordeiro tinha que ser de 1 ano, o primogênito tinha que ser puro, sem mancha. E foi o sacrifício que Deus fez por nós, um cordeiro puro, sem pecado, sem mancha. Ele nos deu exemplo para nós fazermos também, apresentar uma oferta pura a Deus, sem mancha. Amém? Mas eu esqueci, Senhor, acabei fazendo, consagrei e acabei esquecendo. Nós não, irmãos, não temos Alzheimer. Nós somos servos de Deus, adoradores do Senhor. Viemos apresentar a Deus uma oferta como a de Abel. Mas antes de apresentar a oferta como a de Abel, nós temos que apresentar a Deus a nossa vida, porque Deus sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. E o salmista disse no Salmo 139, para onde eu irei do teu Espírito?
O Senhor conhece o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente. Nossa vida está perante Ele. Quando Deus chegou lá no jardim e perguntou, Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde ele estava. É porque ele estava perdido, o Adão estava perdido. Deus fez isso com ele, mostrando que a pessoa tem um compromisso com Deus. Então, esse altar que simboliza o incenso está perante nós. E aí, para ir para a parte final, antes de entrar no Santo dos Santos, havia um véu que simboliza a divisão entre Deus e o homem. Não é o que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 59, verso do número 7 em diante? Todos os versos, né, específicos. Mas ele diz que o nosso pecado faz divisão. Divisão é tudo que Deus não gosta. Deus odeia. Não gosta de divisão. Mas os nossos pecados fazem divisão entre Deus e o homem. Não é entre o homem e Deus. É entre Deus. É Ele que se afasta. Quando o nosso pecado está perante Ele. Porque Ele não gosta quando nós pecamos. Mas o Espírito que intercede por nós nos dá uma nova chance. Esse véu que simboliza a divisão foi rasgado por Cristo na cruz do Calvário. Assim como havia divisão entre Deus e o homem, o véu foi rasgado de cima para baixo. É Deus abrindo o caminho para nós e nos mostrando que hoje nós não precisamos ficar fazendo sacrifício de tolo, mas nós apresentamos a nossa vida em adoração ao Senhor, em consagração a Deus, se separando do pecado, jejuando, orando, lendo a Bíblia e buscando a Deus. Porque esse jejum que nós estamos participando é isso, separar a nossa vida, para que a igreja do Senhor seja uma igreja lavada e redimida. Porque João escreveu no Apocalipse capítulo 16, verso 15, que Jesus vem como ladrão. Ele não vem igual, ele não é o ladrão, mas ele vem como. Por que ele diz que vem como? Porque o ladrão vem na hora que nós não sabemos que ele vem. É Jesus dizendo, eu vou vir numa hora que vocês não saberão. Mas ele diz, bem-aventurado aquele que vigia em oração, porque o apóstolo Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós devemos vigiar em oração, além de, tem que vigiar, tem que orar e tem que vigiar em oração. Nós que estamos aqui, nós temos que vigiar e guardar as nossas vestes, para não ser vista a nossa nudeza e nós não sermos pegos de surpresa naquele dia, porque a trombeta vai soar. Você está preparado para o soar da trombeta? A trombeta vai soar. Este véu foi rasgado de cima para baixo. Deus nos proporcionou uma nova oportunidade, porque o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,8, que nós éramos inimigos da cruz. Em outro tempo nós estávamos longe de Deus, mas agora, por meio do sacrifício de Jesus, nós chegamos perto. E agora, além do sacrifício de Jesus, Ele nos tornou para Deus reis e sacerdote, porque somos uma nação santa, um povo adquirido, separado do pecado, para honrar e glorificar o nome de Deus. Nós somos uma geração eleita por Deus. E Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 17, que nós estávamos longe, mas vindo Jesus, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. E dos dois povos, dos israelitas e dos gentios, fez um só povo, a igreja verdadeira de Cristo. E ele evangelizou a paz e nos trouxe essa oportunidade. Passando deste véu na vida, que Jesus disse, eu sou o caminho, o átrio, eu sou a verdade e o lugar santo, eu sou a vida, santo do santo, havia a arca de madeira de cetim. É só o baú, né? Esta arca simboliza o pacto de Deus com o povo de Israel, porque Deus fez um pacto com Abraão em Gênesis capítulo 15. Deus fez um pacto com o filho de Abraão, Isaque, em Gênesis capítulo 26. Deus ratificou o seu pacto com Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, em Gênesis capítulo 28. Deus ratificou este pacto com a nação toda de Israel, em Êxodo capítulo 19. E Jesus
fez esse pacto também com a igreja, dizendo que no seu sangue, um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento era apresentado para o mundo. E o autor do livro de Hebreus, no capítulo 9 mesmo, vai dizer que onde há um testamento é necessário acontecer a morte do testador. E o nosso testador morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e carimbou o nosso testamento. O testamento de que o reino de Deus está preparado para nós, mas nós temos que estar de pé. Esta arca que simboliza o pacto de Deus é um cumprimento das promessas dele para nós. É um cumprimento da palavra dele para conosco. É um cumprimento da obra dele para conosco, porque ao longo de toda a humanidade, a atitude sempre partiu dele. Não é mérito nosso. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, não é por obras, mas pela graça mediante a fé. Nós não temos mérito na salvação. A Igreja Católica acha que ela tem mérito na salvação. Ela acha que é pelas obras que ela faz. As obras são lindas e maravilhosas, mas não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, o homem se gloriaria dizendo, eu fiz porque eu sou bom. Eu estou aqui, Senhor, estou aqui no céu porque eu dei muitas cestas para as pessoas. Senhor, eu estou aqui na glória porque eu ajudei os necessitados, os pobres. Isso aí é obra. Jesus mesmo disse que nós temos que fazer isso aí. Nós temos que fazer, porque a fé sem obra, disse Tiago, é morta. A fé sem obra é morta, mas nós podemos entender pela palavra que pela graça de Jesus na nossa vida, nós temos essa oportunidade. Depois, no baú, que era a arca de madeira de cetim, tinha o propiciatório. E o Jeremias disse que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Somente Deus. O coração é enganoso, o povo seguia aquilo que estava no seu coração. Se nós formos seguir o nosso coração, nós não estávamos aqui, porque o nosso coração é enganoso. Mas a obra de Deus, que Deus fez na nossa vida, representando esta arca da aliança, que é a justiça de Deus na nossa vida, tem que fazer efeito dentro de nós este símbolo da presença de Deus na nossa vida. Porque se nós estivermos pecados, estaremos vazios e não podemos apresentar nada para Deus. Dentro dessa arca, como lemos ali no livro de Hebreus, capítulo 9, continha dentro dessa arca os 10 mandamentos, continha o vaso de maná e continha a vara de Arão que floresceu. Esses 3 itens representam um fato muito importante para a igreja do Senhor. Os 10 mandamentos, que é o decálogo, que era a palavra de Deus para o povo, dizendo assim, que a palavra de Deus tem que estar na nossa vida. Porque se a palavra de Deus não estiver na nossa vida, não há efeito. A palavra de Deus tem que ser presente, ativa, mostrando para nós o nosso erro, como nós vimos aqui há pouco, mostrando para nós que nós devemos nos consagrar, nos separar, nos santificar para Deus. Esta palavra que representa a lavagem, a limpeza, a purificação na vida da igreja. A palavra de Deus tem que estar aqui, porque se uma igreja não prega a palavra de Deus, não é igreja. Se uma igreja... Todo respeito, mas sobe aqui e fica contando 1 hora de testemunho. Não, nós quer ouvir a palavra, irmão. É a palavra. O testemunho é bênção, mas a palavra não pode ser substituída. Nas igrejas churches, Church. Tudo agora é church. Nas igrejas church é só música. Não vou nem falar que é louvor, porque é difícil de engolir. É só louvor. E a palavra fica onde? A palavra de Deus. A arca da aliança, madeira de cetim e o propiciatório tem que ser ativo na nossa vida essa palavra, porque dentro dessa arca tinha esta palavra. Tinha também o vaso de maná. O que é o vaso de maná? O povo foi alimentado no deserto. É Deus mostrando para nós que Ele também nos alimenta, que nós somos dependentes de Deus, porque nós
comemos aquilo que Ele nos proporciona. É uma comida espiritual, é uma comida que os antigos não comeram, conforme as palavras lá de Jesus, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer as palavras que eu der, este não morrerá. João capítulo 6. As palavras de Deus são comida para a nossa vida, alimento para a nossa vida. Por isso que este vaso de maná que estava dentro da arca representa a provisão de Deus para nós. Representa a provisão de Cristo para nós. Lembra quando Jesus morreu, ressuscitou, aí, 40 dias quase se passaram, aí os discípulos foram lá para o mar Tiberíades, aí Jesus de repente chega lá, eles foram lá fazer o quê? Pescar, eram pescadores profissionais. Era difícil eles não voltar com um peixe, né? Mas naquela noite nada pescaram. Por que nada pescaram? Porque João capítulo 16 vai dizer que sem Cristo nada podemos fazer. Então nada pescaram, perceberam que nada pescaram, Jesus chegou e falou: ô galera, tem alguma coisa de comer aí? Não tem. Jesus falou: então lança a rede à direita. Glória a Deus, né? Não é à esquerda não, viu, irmão? É à direita. Entendeu, né? Lança a rede à direita. Porque a esquerda não é bom, né, irmão? Lança a rede à direita. E lançaram a rede à direita. E pescaram 153 grandes peixes. Aí chegou lá, Jesus, que é o providenciador, aquele que provê as coisas para a nossa vida, falou: senta aí, galera, vamos comer, todo mundo. Jesus deu comida para eles naquele dia, porque Jesus, como pai, sabe o que nós precisamos. Quem é pai aqui sabe. Você sabe o que os adultos não mais, né? Os que são pais de adultos, né? Mas os que são pais de pequenos ali, o Lucas, Jéssica, Alexandre, Clara, que são pais de nossos irmãos da fazenda, Júlio e Vânia, são pais de criança, eles sabem o que as suas crianças precisam. E nós somos crianças também para Deus, amém? Nós temos um nível de maturidade, mas somos crianças para Deus. Porque Jesus disse que se nós não nos fizermos como uma criança, não entraremos no reino do céu. Somos uma criança para Deus. Ele sabe o que nós precisamos, o alimento que nós precisamos. E por último, havia a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão representa o milagre, porque a igreja vive de milagres também. A igreja tem milagres, na igreja de Cristo tem que ter milagres. Só que milagres, irmão, no Antigo Testamento havia muito isso. No Novo Testamento foi diminuindo. Os milagres que haviam lá, talvez não aconteçam nos dias de hoje, por causa do mundo, aí mídia, vai sair na rede social, Deus está se preservando de todas essas coisas. Só que esse milagre representativo de Deus na nossa vida é o que os irmãos vêm contar aqui, quarta-feira. Tem algum testemunho? Tenho. Deus trabalhou na minha vida. Tem algum testemunho? Tenho. Deus fez isso na minha vida. Tem algum testemunho? Pede na oração na terça, vamos orar para fulano, está em estado terminal. No dia seguinte, irmão, queria agradecer, porque Deus fez um milagre. A igreja de Jesus vive um milagre. A igreja de Cristo vive este milagre. Então, nós devemos ter isso dentro de nós também, como representantes da presença de Deus, porque Deus está dentro de nós, e nós passamos, iluminamos Jesus para o mundo, temos que ter a palavra, temos que ter o alimento e temos que ter o milagre. É o que Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Marcos capítulo 16, é cumprimento disso aqui. Você percebe que a Bíblia toda se completa, porque eu falei de tanta coisa aqui do Antigo e do Novo, livro tal, que foi uma se completando a outra, porque a palavra de Deus é pura, viva e eficaz. Então, irmão, que essas palavras fiquem em nossos corações, que essas palavras fixem na igreja de Jesus que está se consagrando, que esta palavra faça guarida, faça morada dentro de nós. Que Jesus nos abençoe para todo sempre. Amém? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua bênção. Nós rogamos que o Senhor venha abençoar os Teus filhos. Que o Senhor venha, Deus, prosperar. Hoje é o primeiro dia desta semana que se inicia.